Boa tarde, amada igreja. Vamos começar o culto. Tem alguns avisos, mas primeiro foi uma grande bênção participar no batismo hoje à tarde. Nos alegramos muito com aqueles que demonstraram publicamente a sua fé, né? O que Cristo tem feito nas suas vidas. Então louvamos o Senhor pelo que Ele tem feito por sua fidelidade. Alguns avisos, se consigo, isso. Próximo sábado vai ser encerramento de Alance e Jovens para 2024. Então vamos terminar, mas vamos recomeçar no fim do verão. E no fim do mês, último sábado do mês, dia 30, vai ser o encontro de casais. Então essa vez vai ser uma junta de panela. Se você ainda não está na lista, por favor, escreva lá no papel na mesa atrás ou comigo direto e vamos marcar o que vamos trazer. Acho que amanhã já vou começar a botar a lista para a gente escrever nas comes e bebes. E por último, ainda precisamos de ajuda lá no berçário. Então, se você é membro da igreja IBC e você gostaria de ajudar a gente, por favor, venha falar com a Erin. Então, são esses todos os avisos? Ok, muito bem. Vamos preparar nossos corações agora para o começo do culto. Obrigado. Boa tarde, irmãos, bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos ler hoje, para a abertura do nosso culto, o Salmo 131. No Salmo 131, o salmista, o rei Davi, nos dá uma grande lição de humildade, embora ele fosse um homem extremamente bem-sucedido, famoso, talvez o maior rei que já teve Israel. Também ele foi alguém tirado, diz a Bíblia, de detrás das ovelhas do seu pai. E depois o Senhor o colocou para ser o rei de todo o povo de Deus, o povo de Israel. Davi assume com isso a ideia de que foi o Senhor que o abençoou. Foi Deus, o resultado do fruto soberano de Deus, o ato dele estar naquele lugar de eloquência. E isso alegra os nossos corações, porque também nos levanta de ânimo de que o Senhor oportunamente pode nos colocar naqueles lugares que a gente nem imaginava. O Salmo 131, versículo 1 diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele diz que não é orgulhoso o seu coração, ele fala de humildade. Não é errado sonhar, projetar a nossa vida, desejar coisas boas, mas ele nos dá uma grande lição no versículo 2, observe. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Ele, grande rei de Israel, ele disse: eu fui como uma criança inocente. E nós podemos sonhar com grandes coisas, mas assumir uma atitude de humildade diante do Senhor. Finalmente, o próprio Davi nos convida a fazer o mesmo que ele. E ele acaba dizendo: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O segredo do sucesso
não está em tantos cursos, não está em buscar uma igreja que prega prosperidade, mas sossegar o nosso coração diante do Senhor e esperar confiadamente na sua bondade e na sua soberania, que é o que o Senhor tem para nós sempre, sempre é o melhor. Amém? Que o Senhor abençoe esta palavra e esta experiência do rei Davi. Vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor. Vocês querem se colocar em pé, por favor? Para maior respeito deste momento tão especial, onde pedimos que a graça do Senhor seja conosco. Oramos diante da tua presença soberana, Senhor, porque tu és todo. Viemos assim como o rei Davi, nos teus braços como uma criança, com coração humilde, tentando acalmar os ruídos, as vozes de fora do mundo exterior, para na intimidade do nosso ser tentar encontrar aquela palavra, aquele desafio, aquela motivação que estamos precisando. Estamos aqui, somos cientes de que tu eres o objeto do nosso culto. Nós viemos te adorar e queremos consagrar estes momentos para te fazê-lo da melhor forma, de maneira digna, com humildade, mas fazê-lo também para a tua glória. Senhor, se tu tens alguma bênção para a nossa vida, algo que queiras nos dar para alegrar o nosso coração, que a gente possa levar como uma lembrança, levar talvez como um desafio, levar como um toque do teu Espírito Santo na nossa alma, pedimos que o faças conforme a tua vontade. Mas acima de todo, Senhor, cuidaremos de dar a glória, a honra e a adoração ao teu nome. Oramos a ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, obrigado, irmãos. Ficar em pé, disse o pastor, desculpa. Vamos louvar o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Provai e vede que o Senhor é bom. Cantamos. Busquei a Deus e Ele me atendeu e me livrou dos medos meus. Os que o contemplam estão radiantes, eles não sofrerão decepção. Clamei ao Pai e Ele me ouviu e me salvou dos inimigos meus. O anjo do Senhor está a me cercar, Ele me livrará, Ele me livrará. Magnifiquemos ao Senhor, juntos vamos exaltá-lo, glorifiquemos
magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor. Juntos vamos exaltá-lo, glorifiquemos ao Senhor. Para sempre vamos exaltá-lo. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz quem nele confia. Os que o contemplam estão radiantes, eles não sofrerão decepção. Não é o nosso triunfo, mas o triunfo de Cristo que celebramos. Provamos dele, da sua bondade, das suas delícias, da sua vontade. E nós temos visto que ele realmente é bom. Quão fútil é confiar em nossas próprias forças. Nós não queremos disso, já provamos. Só dele é o louvor. Grande Rei, teu brilho é mais forte que a lua, o sol, estrelas também. Com temor te honramos acima de todo. Deus, glorioso e forte, tão belo e tremendo. Tão belo e tremendo.
altos céus, toma o meu pobre ser, soberano vem reinar, não quero mais me rebelar, elimina tudo em mim, quem resiste ao teu agir, teu amor já me comprou, teu pra sempre quero ser. Meu pecado me cegou, não pude ouvir tua voz, nem sentir o teu amor, ou as glórias do teu céu. Vida, o Espírito me deu, a palavra revelou, no Evangelho de Jesus, paz e vida pude ter. Da que eu possa depender de tua graça em meu viver, alma e coração te dou, vem de todo mal guardar, cabe só a ti louvor em meus atos e pensar, grande Deus dos altos céus, pra tua glória vem me usar. Cabe só a ti louvor em meus atos e pensar, grande Deus dos altos céus, pra tua glória vem me usar. Amém. Podemos sentar. Somos gratos, como o pastor Davi mencionou no início do culto hoje, pelo momento de testemunhos que ouvimos e podíamos compartilhar um pré-culto hoje à tarde, o batismo dos irmãos João e Larissa, Joabe e Rafael. E nós somos gratos pelas suas vidas e gostaríamos neste momento lembrá-los também em oração como igreja e pedir a bênção do Senhor sobre suas vidas também. Convido a todos a estarem orando comigo neste momento. Sabemos, ó Deus, que se o Senhor não vier a nos buscar em primeiro momento, nós não buscamos o Senhor. E nós te louvamos, ó Pai, pelos testemunhos que ouvimos de jovens, de crianças, hoje do teu amor e da tua graça em suas vidas, em que o Senhor abriu os seus olhos para entender da sua condição pecaminosa, apreciar um sacrifício do Deus Filho no lugar deles e crer somente no Senhor. Obrigado por sua salvação. Obrigado porque o Evangelho é simples. Não há mistério difícil demais para uma pessoa poder entender. E obrigado que corações rebeldes,
corações que queriam rejeitar o Senhor e que queriam seguir o seu próprio rumo, têm se ajoelhado diante de Ti, têm dito que querem seguir ao Senhor. E nós queremos regozijar em gratidão, ó Deus, por esta obra nas vidas deles. E agora, como igreja, nós levamos a sério nosso papel nas suas vidas, para sermos instrumentos, para continuarmos a caminhar juntos com estes irmãos, para que possam crescer cada dia mais em seu amor por Cristo. Nos capacita, ó Deus, para que possamos cumprir este nosso papel nas suas vidas, fielmente. Podemos amá-los, podemos cuidar deles, ensiná-los, como é o nosso dever. E oramos também ao mesmo tempo, ó Pai, que o Senhor firme os seus pés. Sabemos que os dardos do inimigo vêm contra eles com força. As tentações virão e virão dias de dúvidas e preocupações, onde eles vão pensar, será que fiz a decisão certa? Fortalece a sua fé, ó Pai, para que no dia da tentação possam ficar firmes no Senhor, firme os seus pés. Oh Pai, é isso que também nós precisamos. Todos nós, como igreja, precisamos fixar, firmar os nossos pés em Ti, ó Deus. Diante dos dias bons, os dias ruins, as celebrações, diante das dificuldades, precisamos fixar, firmar nossas esperanças em Ti. Como ouvimos já no início do nosso culto hoje, que os nossos corações não sejam orgulhosos, que nosso olhar não seja arrogante, que nós não procurarmos coisas maravilhosas demais para nós, mas que nós nos contentamos, apaziguamos na nossa esperança em Ti, ó Deus. Como é lindo esta imagem de uma criancinha desesperada que achou a sua mãe e agora no colo da sua mãe ainda, com os reflexos do seu choro forte, se aquieta, se acalma, descansa. Nós queremos descansar no Senhor. A ansiedade, as preocupações, as distrações diante de nós, ó Pai, que venhamos a descansar em Ti, a esperar no Senhor, desde agora e para sempre. Obrigado por este culto hoje, por este dia, por estes momentos gostosos que nós temos desfrutado juntos já e esperamos ainda mais, ó Pai. Nos ajude a entender a Tua palavra, que é o conforto que precisamos encontramos na Sua palavra, que é o consolo, que é a convicção que nós precisamos, ó Pai. Que nós possamos encontrar na Tua palavra. Esteja com aquele que está nos visitando hoje, abençoe as suas vidas, somos gratos pela Sua presença hoje. E pedimos a Sua bênção sobre suas vidas, como nós, como igreja, como Teu corpo aqui, desejamos para todos. Seja exaltado, em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Podemos nos colocar em pé novamente. Salmo 119, versículo 133, diz assim: firma os meus passos na Tua palavra, e não permitas que nenhuma iniquidade me domina.
É isso que nós oramos para aqueles que foram batizados hoje, é o que nós oramos para todos nós. Cantamos juntos o hino Firmeza. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no... Mais uma vez neste refrão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Colossenses 4, versículo 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Graças a Deus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo grande por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças
Amém. Obrigado, igreja. Obrigado, músicos. Podemos sentar. Glória a Deus por estes motivos que nós temos para adorar o nosso Senhor. Hoje combatemos com bastante barulho de ventilador e somos gratos pelo vento também. Talvez a gente escreve outra estrofe deste hino. Amém. Crianças, vocês podem estar seguindo para a sua sala. Crianças até 9 anos, aniversário funciona aqui embaixo também. Temos uma aulinha subindo a escada Cambirela lá atrás. Ressaltando aqui, reforçando aqui o aviso sobre este próximo final de semana. Estamos em clima de fim de ano já, com os encerramentos, as programações que vão correndo ao longo do ano. Tanto o ANSI como também os jovens estão terminando suas últimas reuniões do ano e pedimos à igreja estar orando sobre isso, especialmente domingo que vem estaremos, Deus permitindo, recebendo os OANSistas, o clube de crianças no sábado, é chamado OANSI. Se você não sabe o que é OANSI, então não vou dar uma prévia, tem que vir semana que vem e vai ficar tudo bem explicado, tá bom? Mas esperamos receber não somente as crianças cujas famílias não vêm para a igreja normalmente, mas têm sido fiel ao longo deste ano, e temos convidado e incentivado também os pais a vierem. Estaremos fazendo uma programação especial no sábado, e daí no culto no domingo receberemos também eles aqui. Então venham cedo domingo que vem para poder também conversar com estas crianças e seus pais e recebê-los. Os jovens também estarão terminando, embora não tenha tanta cerimônia com os jovens, mas estarão também terminando um ano de ministério, e louvamos a Deus por horas e horas e horas de ensinamento bíblico que foi feito ao longo deste ano, e nós até podíamos colher um pouco do fruto disso hoje à tarde no batismo. Somos gratos por isso. Irmãos, estamos de novo em Atos 13. Convido a todos a pegarem suas Bíblias e abrem conosco em Atos 13. Difícil é para nós sairmos destes primeiros versículos do capítulo, embora a ação, a história legal começa a acontecer a partir de versículo 4. Toda a viagem missionária de Barnabé e Saulo, que começa em versículo 4 e vai até o final. Tomamos café antes, eu espero que ninguém durma, tá bom? Se precisar, procurar um irmão que tem chimarrão por aí, daí você pode ficar naquela fila do chimarrão, assim. Fica fazendo assim, tá? Mas a aventura começa em versículo 4 e vai até o final do capítulo 14. E nós vamos deixar esta história para outros momentos, Deus permitindo, pois também estamos já organizando, preparando nossas meditações e mensagens sobre Natal no mês de dezembro. Hoje no culto de batismo podíamos ver 2 versículos que Paulo pregou no meio de capítulo 3, e só vou direcionar seu olhar a estes versículos novamente. É um resumo do Evangelho. Versículo 38 e 39 é o resultado da história que Paulo acabou de contar a partir de versículo 16. Então Atos 13, 16 é onde Paulo
prega pela primeira vez no livro de Atos, e ele conta a história do Evangelho e chega a esta conclusão que nós vamos ler olhando agora versículo 38 e 39, onde diz: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. Em termos da sua audiência naquele dia, o que Paulo acaba de dizer sobre Jesus Cristo é uma montanha tão grande e importante que é. Porque os seus ouvintes aquele dia vão estar pensando, não por meio de Jesus que alguém possa ter a remissão dos pecados, mas é por meio de Moisés. Se Paulo tivesse feito isso, ou falado assim, as pessoas teriam respondido bem diferente a ele naquele momento. Okay? Mas ele anuncia a remissão, ou seja, o perdão dos pecados, verso 39, e por meio dele, por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderem ser justificados pela lei de Moisés. Que esperança empacotado neste versículo aqui. Que há um meio de sermos justificados que não vem por meio do nosso esforço. Agora, nós vamos voltar para o início de Atos 13. Toda a terra, todo o trabalho de pôr a mesa para chegarmos nesta declaração aqui. Hoje à noite nós não vamos olhar esta mensagem que Paulo prega. Mas eu posso dizer para você que se você chegou aqui e você não sabe o que é o Evangelho, se esta palavra soa estranha ou você não entende estas palavras de perdão, remissão e justificação, justificados, por que isso é importante? Talvez você poderia não me escutar daqui para frente, mas você pode estar lendo desde versículo 16 até 40, 39, 40 por aí. Leia estes versículos e medita nesta mensagem que Paulo pregou. Nós vamos entrar no início do capítulo em outros assuntos, mas estes versículos fazem toda a diferença. Se seus pecados não são perdoados, se você não é justificado, então você não é salvo, você permanece como inimigo de Deus. Portanto, precisa entender o Evangelho. Então, nós vamos falar de várias coisas aqui, mas você fica lendo estes outros versículos, meditando sobre eles, pedindo que Deus abra os seus olhos para entender e apreciar esta verdade. Amém? Estamos no início do capítulo 13, são 3 versículos e vimos mais ou menos versículo 1 na semana passada. Eu queria parar em cima destes versículos, porque daqui para frente vemos a viagem missionária, e nós precisamos entender a igreja que enviou estes missionários. Nós precisamos entender esta igreja, precisamos saber o que nós podemos ser, ou almejar, ou desejar ser um dia. Qual tipo de igreja nós queremos a IBC ser um dia? Por isso que nós estamos olhando aqui mais cuidadosamente nestes primeiros versículos. Mas eu queria fazer outra pergunta antes de ler. Quando foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém? Às vezes achamos que esse é o papel do pastor, mas isso é um engano. É o papel de todo crente. E eu não posso dizer
ou é difícil, talvez melhor dizer, é difícil de descrever a minha alegria quando alguém vem me falar de uma experiência que tiveram de compartilhar o Evangelho com alguém. E nestes dias tenho ouvido disso, pessoas que têm compartilhado o Evangelho com um conhecido e outros com pessoas que nem conheciam, que estavam conhecendo no momento. Eu espero que todos vocês conseguem lembrar de algum momento em que você recentemente compartilhou a sua esperança com outra pessoa. Quero dizer isso também, que como igreja estamos mais realizados, mais felizes e glorificamos a Deus mais quando fazemos a missão da igreja a nossa missão. Quando fazemos da missão da igreja a nossa missão. Lembrem o que o Senhor falou? Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E não precisamos ficar confusos sobre o resultado deste poder do Espírito Santo em nossas vidas. Não precisamos ficar confusos. O versículo diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e construirão lindos e enormes prédios, serão bem-sucedidos em todos os seus empreendimentos, e o mundo vai desejar vocês. É assim que falou? Não é assim. Por isso que, como igreja, precisamos estar orando em especial para as pessoas que testemunharam da sua fé hoje. Você que andou com Cristo por um bom tempo já sabe como depois que tomamos uma decisão pública assim, como vem os ataques. Já sentei com algumas pessoas que dizem: mas pastor, como assim? Minha vida ficou mais difícil. Mas vocês receberão, isso é outro assunto, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, serão os meus testemunhos. Jesus falou. Isso é a nossa missão. Se é que temos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, então, entre outras coisas, uma coisa que vai acontecer é que nós vamos testemunhar de Cristo, seja isso para o campo missionário dentro da nossa casa, e não despreze este campo missionário dentro da sua casa, ou no trabalho, ou na escola. Jovens, a sua escola precisa do seu testemunho. Crianças, a sua turma precisa do seu testemunho. Enfim, aonde nós formos, quando filhos de Deus obedecem ao Senhor, quando fazemos da vontade do nosso Senhor a nossa vontade, somos mais felizes, mais satisfeitos, mais realizados. Nosso Senhor já nos deixou a nossa missão. William Carey foi usado por Deus para despertar a igreja, ou despertar na igreja, um desejo missionário que havia desaparecido há muito tempo. E sabe o que apagou o desejo missionário da igreja na época dele? Um zelo empírico, nacionalismo, um conforto. A igreja na Inglaterra estava tão confortável, estava tão enganada, que nem sequer pensava nas nações. E lá chegou William Carey chamando a igreja a investir em pregar o Evangelho onde não era conhecido. William Carey ouviu dos seus líderes
eclesiásticos dos seus pastores, ele ouviu o seguinte: se é que Deus quer salvar o pagão, Ele não precisa de você. Ou seja, Senhor Kerry, senta no seu banquinho, quietinho, bonitinho, e pare de nos incomodar. Atos 13, então, vai contar para nós o primeiro empreendimento missionário, onde a igreja toda tomou os sacrifícios necessários para pregar o evangelho em outros cantos. Precisamos aprender com a igreja em Antioquia. É o meu desejo que, ao estudar estes capítulos, estes versículos, também possa se despertar em nós um ardor missionário. Pois é fácil ficar de boa, também confortável, contentes, buscando o que nós bem queremos e esquecermos da nossa missão. Às vezes, o Senhor quer mexer conosco. Eu oro que Ele mexe conosco. Atos 13, versículos 1 a 3. Lemos juntos, as nossas Bíblias abertas. Diz assim a palavra de Deus a nós: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém. Semana passada nós olhamos versículo 1, pensamos sobre estes 5 que eram líderes na igreja de Antioquia, o que significava para a igreja ter sua liderança dividida desta forma. Mas hoje nós vemos a igreja toda, depois de serem chamados, Barnabé e Saulo, sendo chamados pelo Espírito Santo, a igreja toda enviando eles de Antioquia para outros cantos, sem nos falar como Lucas escreveu, e nós não precisamos até viajar, imaginar como que o Espírito Santo falou, chamou os dois estes dois líderes para a missão. Eu quero só destacar 2 pontos rapidamente aqui. A igreja, primeira coisa que podemos observar olhando versículos 2 e 3, é que a igreja já estava praticando as disciplinas espirituais. No caso de versículo 2, o que a igreja estava fazendo? Eles estavam adorando e jejuando, não é isso que diz versículo 2? Eles estavam adorando e jejuando, e então ao receber esta mensagem, eles, versículo 3, jejuaram e oraram. Então, nós queremos hoje à noite parar e pensar rapidamente sobre o jejum. Se vocês são como eu, a palavra jejum parece uma palavra muito forte, e parece algo até tenebroso, e que não entendo muito bem, nebuloso, mas deve ser algo que os espirituais fazem, de madrugada pelo menos. Mas nós percebemos a dupla. Eu quero primeiro destacar disso. Em versículo 2, adoraram e jejuaram. Então o Espírito Santo falou para a igreja: então separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E versículo 3, outra dupla, jejuaram e oraram. Agora, quando a gente examina estas duplas, adorar e jejuar e orar,
podemos pelo menos perceber que o jejum, nestas duplas, o jejum é o negativo, no sentido, não que é ruim, mas no sentido de que é o abster-se ou retirar de alguma atividade, e as outras coisas, a adoração e oração, são os positivos, ou seja, são aquelas atividades que em vez de comer, estão sendo praticadas pela igreja. Estão comigo? Okay? Então o jejum, o negativo, é o abster-se de comida, e a gente pode pelo menos entender que para a maioria das pessoas o jejuar é algo, o comer é algo prazeroso, é algo bom, é algo gostoso. Tanto é que a gente foi para a mesa para comer antes do culto, e depois do culto vamos voltar. Pelo jeito, é um pouco irônico que hoje, essa semana é a semana que abriu a academia do nosso lado, aqui nossos vizinhos. Enfim, você quer um versículo interessante sobre isso, pode pesquisar em 1 Timóteo 4 depois, tá? Eu não vou dizer qual é o número para você pesquisar, mas enfim. Jejuar é o abster-se de algo que normalmente faz parte do seu dia em dia, para poder então, no lugar de comer, se dedicar a outras atividades. No caso aqui, adoração e oração. Então, as três coisas, oração, adoração e jejum, as três servem como disciplinas espirituais. E este é o propósito do jejum. Quando a gente até pensa sobre o que é jejuar, este é o propósito. Enquanto eu digo não a um desejo da minha carne de comer algo que é bom, algo que é necessário, mas que eu vou abster-se por um tempo curto, um desejo bom e necessário, eu posso então lembrar de forma muito prática que a vida não é feita de conquistas físicas, que o prazer maior que eu posso ter em vida não é algo físico. Então, neste sentido, o jejum é uma disciplina espiritual super útil, na medida que a gente entende corretamente. Ou seja, tirar a comida por um tempo curto eu tiro a comida por um tempo curto para treinar as minhas afeições. Alô? Para treinar, não tem problema, para treinar as minhas afeições. Okay? Não é assim que o Senhor falou para nós? Não é? Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Então a igreja estava jejuando, e imagina a experiência de propósito, passar fome, não comer, para que você pudesse, junto com seus irmãos, estar em adoração a Deus. Para treinar as suas afeições, que o louvor ao Senhor é aquela atividade que mais sacia a sua alma. É lindo, é lindo. E daí depois eles se dedicaram à oração, e eu creio justamente porque este pedido do Senhor, ao respeito dos seus dois líderes, Barnabé e Saulo, era pesado. Imagina enviar seus pastores para outro canto. Não foi fácil. Então é importante que nós, como igreja, entendermos, às vezes até mesmo matarmos uma ideia errada que
por meio de um jejum nós conseguimos manipular a Deus para que a vontade dele ou a vontade minha se torne a vontade dele. Jejum não serve a este propósito, okay? Muito menos é uma maneira da gente fazer algo para acrescentar à nossa conta algum mérito espiritual. E Deus não vai assim nos olhar melhor porque, olha só, ele passou a manhã toda em jejum, então 5 estrelas para John. Não é assim. Embora eu sei que isso é o entendimento que tem por aí no nosso contexto religioso. Se eu quero realmente mostrar para o Senhor que eu creio, então eu vou jejuar, mas não é assim. Nós precisamos treinar as nossas afeições, e o jejum ajuda de forma muito prática lembrar a si mesmo de que as maiores coisas, as melhores coisas em que podemos experimentar não são coisas físicas, mas sim são coisas espirituais. Precisamos treinar as nossas afeições. Segunda coisa, observamos que a igreja toda participou desta decisão. A igreja toda participou desta decisão. Barnabé e Saulo não levantaram assim no meio da congregação e disseram: a partir de amanhã, tchau. O Senhor nos falou que a gente vai deixar deste lugar. Hasta la vista, baby. Não foi assim. Na verdade, foi exatamente o oposto que aconteceu. Ao receber esta mensagem, a igreja, em humildade e submissão uns aos outros, parou para que este envio podia ser feito de forma corporal, ou seja, por todos. E assim foram enviados os primeiros missionários. Amados, é assim que a igreja faz missões. E se alguém levanta com chamado missionário, então procura a sua igreja local, o seu corpo, para que o corpo todo participe desta decisão. Seja este campo para o outro lado da cidade ou o outro lado do mundo. Isto é bom para o missionário, como também é bom para com toda a igreja. Agora, às vezes, como mencionei no exemplo do missionário William Carey no início, por vezes a igreja precisa ser sacudida. Mas em geral, e amados, como nós mencionamos semana passada, em geral num lugar onde o corpo anda em humildade, em dependência ao Senhor, onde há um compromisso com a palavra de Deus, onde há um compromisso de amor para com o Senhor e para com os irmãos, então é segurança e saúde que estas decisões sejam tomadas em conjuntas, como fizeram em Antioquia. Me lembro uma vez, logo depois que começamos a reunir como igreja, alguém me apresentou um missionário conhecido para essa outra pessoa, que segundo eles foi chamado para um campo missionário, só que foi ao campo missionário só que foi ao campo missionário, mas a sua esposa não queria ir. E portanto, ele foi ao campo missionário abandonando a sua esposa, sem também apoio da igreja a qual ele havia feito parte. Neste caso, abandonar a esposa era fruto de tentar fazer missões sozinhos. E não é assim que Deus opera. Deve ficar óbvio numa situação assim, que não é assim. Missões e evangelismo é projeto de toda a igreja.
Por vezes, precisamos não só do apoio que a igreja possa nos dar, mas também do freio que a igreja possa nos dar, pois missões é projeto de toda a igreja. Será que percebemos aqui na igreja, nesta viagem missionária, a maneira em que a igreja cuidou de Barnabé e Saulo? Então, a primeira coisa fica no versículo 3. A igreja orou por eles, colocando as suas mãos sobre eles. Isso é, colocar suas mãos sobre eles, isso é não para conceder aos missionários algum poder. O poder vem por meio do Espírito Santo, mas ao impor as suas mãos sobre eles, a igreja está fazendo um visual, está colocando para todos entender que a missão destes dois é a missão da igreja toda. Eles estão se identificando com os missionários nesse trabalho. Não sei se você já participou de algum culto onde foi colocado as mãos sobre alguém, um momento ou outro. Este é o propósito aqui, para a igreja poder dizer para os missionários em solidariedade: estamos juntos. Onde eles foram, a igreja toda foi. As lutas e vitórias deles eram as lutas e vitórias da igreja. Portanto, a igreja acompanhou eles em oração, servindo eles assim nesta missão. Barnabé e Saulo vão precisar, e logo de imediato, nas suas primeiras reuniões como missionários, como relata os próximos versículos. A primeira viagem missionária teria feito alguns menos convictos da missão, do chamado de Deus e do apoio da igreja desistirem, porque era muito difícil. Mas a segunda maneira que a gente percebe que a igreja estava junta, a solidariedade da igreja, fica no final de capítulo 14. Quando agora Paulo e Barnabé voltam do todo o seu roteiro, olha o que diz em versículo 27, os últimos dois versículos de Atos 14, versículo 27 diz: quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Versículo 28, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Estes versículos são lindíssimos demais, preciosos. Consigo imaginar aquela alegria quando passou pelos irmãos de Antioquia. Barnabé e Saulo voltaram. Vamos fazer a reunião, chega cedo, vamos ouvir tudo o que aconteceu. E esta alegria da igreja de estar recebendo as notícias deste empreendimento do qual eles todos haviam participado. Que alegria deste encontro, desta comunhão, em poder regozijar no Senhor. Eu lembro quando eu senti esta solidariedade pela primeira vez. Eu tinha 11 anos de idade. Minha família estava saindo de Kansas, nos Estados Unidos, no meio do país dos Estados Unidos, para morar na África, onde meus pais iriam servir como missionários também. Aquelas últimas semanas ali na igreja foram preciosas. A gente passava cada noite fora de casa, na casa dos irmãos da igreja. Mas o dia que saímos, tivemos que fazer uma viagem de 3 horas de carro para chegar no aeroporto. Viemos do interior, tá bom, pessoal?
interiorzão do interior. 3 horas de viagem de carro até o aeroporto em Kansas City. A minha família, já éramos 7 irmãos, ou seja, 9 pessoas ao total. Então já éramos uma turma grande para embarcar no avião, e naquela época você poderia acompanhar o viajante até o portão de embarque. Não sei se alguém lembra desta época em que podia fazer assim. Éramos uma turma enorme no portão de embarque ali. Parecíamos celebridades. Éramos já muito, 9. Daí também os irmãos da igreja que fizeram esta viagem junto conosco para despedir. Eu era criança. Outro irmão desta mesma igreja, embora eu não lembro, eu acho que naquela época ele não fazia parte da igreja, mas depois ele chegou a frequentar aquela igreja, que enviou meus pais para a África naquela época. Eles acompanharam a nossa vida também como missionários, e a gente estava com aquela expectativa e ansiedade de sair do nosso país como um casal novo com um bebê de 11 meses. E indo na fé, porque nos sentimentos era tudo medo, não sabendo como iria ser a nossa vida no Brasil. E no caminho até o aeroporto também era outro aeroporto, outra cidade, mas também uma viagem de 3 horas. Tocou o telefone e era outro irmão dessa mesma igreja que enviou meus pais para a África. Que ligou para orar com nós no caminho, sabendo das dificuldades que estavam diante de nós. Esta solidariedade é preciosa. Paulo e Barnabé vão precisar deste apoio. A igreja em si precisa também estar junto. Quando a igreja está em missão junta, unida, grandes coisas acontecem. O evangelho avança. E se a igreja, mas para que a igreja possa se envolver na sua missão, ela tem que valorizar o que Deus valoriza. Ela tem que fazer da missão do Senhor a sua missão. Uma vez eu vi de um pastor que desincentivou sua igreja a apoiar um outro missionário, porque este outro missionário era norte-americano e já era rico. Agora, tem bons motivos para apoiar, sustentar ou não sustentar um determinado missionário, mas isso não é um deles. Outro missionário contou uma vez sobre uma igreja que ele havia visitado, e depois da sua apresentação, o pastor da igreja levantou e disse para toda a congregação: se vocês não dão uma oferta generosa para ele, então vamos mandar seu filho para a selva. Mesmo se fosse brincadeira, não foi legal. Isso é ruim. De um lado vemos um negar de apoio por causa das origens de alguém. Em outro lado, um incentivo de generosidade totalmente equivocado. Será que essas atitudes agradam a Deus? Não porque o apoio financeiro é tudo, não é tudo. Tanto é que nem mencionamos isso até
aqui nestes momentos. A oração, essa solidariedade, é o que o missionário precisa sentir, mas uma forma da igreja estar junto com o missionário é para suprir as suas necessidades físicas assim. Quando a gente pensa sobre missões daquela forma, destes dois exemplos que nós mencionamos, então a gente está pelo menos revelando um coração que valoriza. Obrigado, Noela. Obrigado. A gente está vendo um coração que valoriza o que o mundo valoriza, não o que Deus valoriza. Não foi Jesus que instruiu: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. De um lado é querer a riqueza para nós, de outro é querer os filhos por perto. E embora eu brinco assim com os meus filhos, que eles têm que construir a casa deles do lado da minha casa, mas não é assim que eu falo de verdade. Isso é um coração avarento. E acontece quando trocamos os valores ou as afeições. Amados, o ruim com bens materiais é que oferecem para nós a liberdade, mas no real são mestres cruéis, ruins. E quando escutamos de púlpitos ao nosso redor que a missão de Deus é fazer a nossa avareza florescer, então estamos num lugar perigoso. Por isso que precisamos do jejum. Uma igreja avarenta não vai se envolver na sua missão. Por vezes é falta de generosidade, por vezes é faltar de fechar com a missão da igreja. Por vezes é um fechar da nossa boca, de não falar de Cristo, de não compartilhar da riqueza de Cristo que nós conhecemos. Pior, por vezes, achamos que a falta de alguma área pode ser suprida com a obediência de outra área. Não é isso a nossa tentação? É a nossa tentação, eu sei como que é. Às vezes, a coisa mais fácil que podemos fazer é ofertar. Eu vou dar alguma oferta enquanto o restante da minha vida eu vivo longe do Senhor. Mas não é assim que funciona. Jesus nos disse: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que tem. Pastor Larry, e na época que nós viemos ao Brasil, ele era o diretor da missão. Uma vez ele contou uma história de uma irmã na igreja dele. Ele trabalhava no interiorzão de Ceará, cidade de Joca, e naquela época, faz uns 60 anos a mais que ele estava lá, onde no interior as pessoas muitas vezes não tiveram moedas ou dinheiro para fazer a sua economia, então fazia suas compras trocando as coisas que tiveram em casa por outras coisas, e assim faziam também com suas ofertas para a igreja. Pastor Larry contou da vez da irmã que chegou para ele para ofertar para a igreja sua galinha, que era a moeda que ela tinha. Só que Pastor Larry falou:
A galinha estava muito doente, quase morrendo. Eu precisava falar para aquela irmã que não é assim que nós damos nossas ofertas ao Senhor. Será que não vemos um pouco de avareza no coração daquela irmã também? A vida cristã é uma longa caminhada na mesma direção. A vida cristã é uma longa caminhada na mesma direção. Então a nossa obediência segue dia após dia após dia. Paulo vai escrever assim aos Colossenses: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas daqui, que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ele é a sua vida, irmãos. Então, busquem as coisas lá do alto. Amém? Vamos nos colocar em pé. Oremos. Deus e Pai, obrigado por Jesus Cristo, que é aquele que primeiro deu de si, morreu na cruz para nos salvar, pobres pecadores. Te louvamos, ó Pai, por tamanho salvação. Confesso como é difícil viver aquilo que nós temos ouvido e pregado hoje. Eu conheço o meu coração. Também é inclinado à avareza. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, que como teu povo podemos viver buscando as coisas lá do alto e não daqui, desta terra. Abençoe o teu povo, a tua igreja. Nós somos teu povo, comprados pelo teu sangue, e desejamos te seguir hoje, amanhã e até o fim das nossas vidas. Oramos em nome de Cristo. Amém. Músicos, se puderem vir. Vai. Seguirei o meu bom mestre. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar irei. Verso 2: seja o meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguros, ao que me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre,
Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Mais uma vez. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Amém. Podemos sentar antes de nós partirmos para nosso tempo de comunhão hoje. A gente está também com uma oportunidade hoje de despedir de alguns irmãos nossos que estão se mudando para outro estado. Queria chamar aqui John e Jéssica e Antonella, se puderem estar chegando aqui. Eu lembro dos nossos primeiros encontros que fizemos. A gente estava na nossa sala, já contei essas histórias algumas vezes, mas a sala tinha aquela sofá grande azul em que todo mundo que vinha aos encontros, lembra disso? Cabia naquela sofá, éramos poucos, mas também o sofá era grande, e eu acho que todo mundo olhando para mim, ninguém se conhecia bem, todo mundo olhando para mim, quem é esse cara que está fazendo culto na sua sala? E eu olhando para essas pessoas dizendo, quem são essas pessoas que vieram sentar no meu sofá hoje? Mas foi naquele tempo que podíamos conhecer John e Jéssica, e tem sido 4 anos e meio de caminhada juntos. Vimos a Antonella nascer, e tem sido nossa alegria poder caminhar com eles nestes dias, e louvamos a Deus por isso. Pedi para John falar para a igreja um pouco daquilo que estão planejando, talvez algum pedido de oração para os irmãos estarem mandando. Boa noite, igreja.